Isso aí, vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso preparatório para concurso. Essa é a segunda aula, pessoal, daquela série de aulas que a gente vai fazer sobre a banca FGV, especialmente para o concurso da EBSER, mas como eu falei na aula anterior, serve para qualquer concurso da banca FGV. Então, sem mais enrolação, bora para a questão. Questão da banca FGV, prova da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso de 2024. Em medicina nuclear, são utilizados radioisótopos que são marcados com fármacos e geralmente injetados no paciente, o qual torna-se, por um período de tempo, a fonte emissora de radiação. Assinale a opção que indica o radioisótopo usado para diagnóstico, bem como para o tratamento de câncer de tireoide e de suas metástases. Alternativa A, tecnésio 99, B, galho 67, alternativa C, iodo 131 ou alternativa D, flúor 18. A nossa resposta será a alternativa C. O radioisótopo usado para câncer de tireoide é o iodo 131. Vamos falar um pouco desses radioisótopos. Os radiofármacos são compostos por radioisótopos ou radionuclídeos e são utilizados na medicina nuclear para diagnósticos e tratamentos. O tecnésio 99M é um dos radiofármacos mais utilizados em exames de cintilografia, como os cardíacos, renais e ósseos. O flúor-desoxiglicose, FDG, é um análogo da glicose marcado com flúor 18, utilizado para exames de PET-CT para detectar e monitorar câncer. E aqui está o nosso gabarito. O iodo 131 é utilizado no tratamento de câncer de tireoide e hipertireoidismo. O lutécio 77, utilizado no tratamento de alguns tipos de câncer, como o de próstata metástico e os tumores neuroendócrinos. O estrôncio 89 e o samário 153 são utilizados no tratamento de metástase ósseas. Já o galho 67, utilizado para avaliar possíveis focos infecciosos. E, por último, o talho 201, utilizado para avaliar doenças cardíacas. Então, aqui nós vimos alguns exemplos desses radiofármacos e suas devidas aplicações. Vamos lá, questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo, 2024. O sistema nervoso central é composto por encéfalo e medula espinhal. O encéfalo pode ser dividido anatomicamente em cérebro, tronco cerebral e cerebelo. Quais são os componentes do tronco cerebral no sentido crânio-caudal? Alternativa A, mesencéfalo, ponte e bulbo. Alternativa B, bulbo, mesencéfalo e ponte. C, ponte, mesencéfalo e bulbo. D, bulbo, ponte e mesencéfalo. Ou alternativa E, mesencéfalo, bulbo e ponte. Pessoal, mais uma vez, a banca FGV cobra uma questão e quer a resposta em uma determinada ordem. Ou seja, ela quer os componentes do tronco cerebral, porém no sentido crânio-caudal. Ela não simplesmente quer os componentes do tronco cerebral, ela quer nesse sentido. Então tem que se atentar a isso aí. Com isso, pessoal, a nossa resposta será a alternativa A. No sentido crânio-caudal, os componentes do tronco cerebral são mesencéfalo, ponte e bulbo. Os componentes do tronco cerebral no sentido crânio-caudal são mesencéfalo, ponte e bulbo, exatamente como está a nossa resposta. O mesencéfalo é o segmento mais amplo e superior. Então, localizamos o mesencéfalo nessa cor rosa, na parte superior do tronco cerebral.
A ponte encontra-se anteriormente e no segmento médio do tronco encefálico. E aqui de verde mais clarinho, nós temos a ponte e o bulbo é a parte mais estreita e distal. E aqui de verde mais escuro, o bulbo. Cada um dos três componentes tem a sua própria estrutura e função. Juntos, eles ajudam a regular a respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial e as várias outras funções importantes. Questão da banca FGV, prova da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, 2024. A imagem radiológica digital em radiografia computadorizada, o sistema CR, é obtida a partir de placas digitais detectoras que permitem os chassis convencionais e, na prática, apresentam as mesmas dimensões dos chassis convencionais. Assinale a opção que indica duas constituições básicas de um chassi digital. Alternativa A, dispositivo, fósforo armazenador e conversor óptico eletrônico. B, recurso AES, controle automático de exposição e posicionador para estereotaxia. C, gantry e monitor digital. Alternativa D, road mapping e pixel shift. A nossa resposta será a alternativa A, dispositivo fósforo armazenador e conversor óptico eletrônico. Os chassis digitais ou plates apresentam duas condições básicas: dispositivo fósforo armazenador e conversor óptico eletrônico. O dispositivo fósforo armazenador, após o processamento de coleta das informações armazenadas no plate, o ecrã responsável pelo armazenamento sofre um processo de escaneamento a laser, limpando sua área, tornando-o, assim, disponível para uma nova exposição. E o conversor óptico-eletrônico. No computador, os dados obtidos são trabalhados em processo look ou table e windowing e apresentados na tela do monitor. A imagem na tela visualizada pode ser processada e disponibilizada para arquivo, uso em rede ou impressão em filmes ou a laser. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo, de 2024. Em relação à limitação de dose individual em um indivíduo ocupacionalmente exposto, os limites de dose anuais não devem exceder 20 mSv e 1 mSv para indivíduo do público, dose efetiva de corpo inteiro, de acordo com a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Assinale a opção que indica a situação em que esse limite de dose não se aplica. Alternativa A, mulheres grávidas no primeiro e segundo trimestres. B, acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes durante a realização de exames justificados. C, técnicos que atuam em equipamento de tomografia computadorizada multidetectores devido à blindagem da sala de comando. D, técnicos de hemodinâmica e de PET-CT, pois ficam muito distantes do equipamento. Ou alternativa E, técnicos que fazem exames em arco cirúrgico durante procedimentos, visto que o tempo de exposição é mínimo. Bom, pessoal, dentre as alternativas, a única alternativa que não se aplica aos limites de doses anuais é a alternativa B, em acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes durante a realização de exames justificados. E isso nós encontramos na norma CNEM 3.01, que é a norma de diretrizes básicas de proteção radiológica, em requisitos para práticas, diz: os limites de dose estabelecidos não se aplicam a exposições médicas de acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes.
Exatamente como está na nossa alternativa B. As doses devem ser restritas de forma que seja improvável que algum desses acompanhantes ou voluntários recebam mais de 5 milisievert durante o período de exame, diagnóstico ou tratamento do paciente. A dose para crianças em visita a pacientes em que foram administrados materiais radioativos deve ser restrita de forma que seja improvável exceder a 1 milisievert. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo, 2024. Como é denominado o exame radiológico contrastado que tem início com uma imagem radiográfica simples da região, prosseguindo-se com a cateterização do orifício do ducto da glândula a ser examinada, com posterior administração de contraste iodado hidrossolúvel e a realização de imagens radiográficas na fase contrastada, e qual seria a contraindicação para a realização deste exame? Então, são duas perguntas. Está perguntando qual é o exame e qual é a contraindicação para a realização desse exame. Então, vamos lá. Alternativa A, estereossalpingografia e a contraindicação é gravidez. Alternativa B, trânsito delgado e a sua contraindicação fístula intestinal. Alternativa C, broncografia e a contraindicação tumor de pulmão. Alternativa D, cialografia e a contraindicação infecção. Ou alternativa E, uretrocistografia e a contraindicação é cálculo. Bom, pessoal, a nossa resposta será a alternativa D, cialografia e a contraindicação infecção. A cialografia é o estudo radiológico das glândulas salivares maiores, parótidas, submandibulares e sublinguais. Este exame é indicado nos casos de microlitíase, estenose ductal, entre outros. A infecção aguda e a alergia ao iodo constituem contraindicações à cialografia. Então, aqui nós já vemos a contraindicação, que é a infecção, além da alergia ao contraste iodado, né? O exame tem início com uma radiografia simples da região, prosseguindo com a cateterização do orifício do ducto da glândula a ser estudada, com posterior administração de contraste iodado hidrossolúvel e a realização de radiografias na fase contrastada. E aqui nós vemos a imagem da cialografia com os seus ductos salivares cheios de contrastes. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula da sequência de aula que nós vamos fazer de resolução de questões da banca FGV. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá!